Pessoal, como prometido, hoje nós vamos ter uma aula sobre potências, tá? Espero que vocês gostem e que possam ajudá-los nos exercícios. Vamos lá? Potenciação. A potenciação é uma simplificação da forma de expor uma multiplicação de fatores iguais. Antes de detalhar a potenciação, vamos nos lembrar da adição. Nas séries iniciais, aprendemos a somar e logo vemos que existem formas de melhor expressar somas, como 2 mais 2 mais 2 mais 2. O número 7 aparecendo aqui, a gente pode escrever como 7 vezes 2, certo? Aqui eu tenho 3 mais 3 mais 3 mais 3. Eu tenho 3 aparecendo 5 vezes, então eu posso escrever como 5 vezes 3. E o último aqui, eu tenho o número 4 aparecendo 10 vezes, que eu posso escrever como se fosse 10 vezes 4. Essa é uma forma de escrever uma adição. Já na potenciação, assim como nós podemos expressar uma soma de fatores iguais através do produto desse fator pela quantidade de vezes que ele é repetido, nós podemos substituir a multiplicação dos termos pela potenciação. Vejamos um exemplo, mas lembrando, esses termos têm que ser iguais. 3 vezes 3 é igual a 9. Eu posso escrever isso com um 3 embaixo e um 2 pequenininho em cima, 3 ao quadrado. O que significa isso? É o 3 duas vezes. 3 vezes 3 igual a 9. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 igual a 27. Também posso escrever na forma de uma potência, só que nesse caso 3 está escrito 3 vezes. Então eu posso escrever como se fosse 3 ao cubo igual a 27. Terceiro exemplo, o 3 está escrito 4 vezes, então eu também vou escrever na forma de uma potência. 3 elevado à quarta potência é igual a 81. É importante salientar que quando a gente está multiplicando, quando nós estamos resolvendo a potenciação, nós estamos multiplicando. Então, 3 vezes 3 são 9, 9 vezes 3 são 27 e 27 vezes 3 são 81. E o último que eu tenho aqui é o 3 aparecendo 10 vezes. Então, eu posso reescrever como 3 elevado à décima, que é igual a 59.049. É só fazer 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Então, se eu multiplico esse número 3 10 vezes, veja bem, não é 3 vezes 10. É multiplicando o número 3 10 vezes, eu vou encontrar 59.049. Podemos generalizar a representação de uma potência da seguinte forma. Sejam A e B números racionais. Então, tá vendo que está aparecendo A vezes A vezes A vezes A vezes A, reticência vezes A de novo, e eu coloquei um igual a elevado a N, um N pequenininho aí do lado? Isso quer dizer que essa quantidade de vezes que eu estou repetindo é o N. Se eu repetir o A aqui 5 vezes, serão A elevado à quinta potência. Se eu repetir o A 10 vezes, será A elevado à décima potência. Então, N é sempre a quantidade de vezes que o número se repete. Agora, vamos reconhecer os elementos da potenciação. Vocês veem que tem o A, que é aquele número que eu repeti, o N, que é o número de vezes que eu repeti, e B, que é o resultado da minha conta. Bom, esse A, ele é chamado base.
é o número que se repete. Então, todas as vezes na potência que eu falar em base, eu estou falando do número que eu vou repetir, tá certo? Esse N é o expoente, é a quantidade que o número se repete. Então, quando eu falar expoente 3, significa que eu vou pegar o número e vou fazer ele mesmo 3 vezes. Se eu falar expoente 5, eu vou fazer o número 5 vezes. Mas não é 5 vezes o número, é o número 5 vezes. Por exemplo, 3 elevado à quinta potência. O 3 vai ser a minha base e o 5 vai ser o meu expoente. Então, eu vou fazer 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3. E vou encontrar 243, que é o resultado, ou seja, é a potência que foi encontrada. Alguns exemplos. Primeiro, escreva na forma de multiplicação cada uma das seguintes potências. A gente não precisa colocar o resultado não, é só escrever na forma de multiplicação. Então, a primeira, 11 ao quadrado. É o 11, que é a minha base, e o 2, que é o meu expoente. Ou seja, eu vou repetir a minha base 11 duas vezes. Ou seja, 11 vezes 11, certo? Então, eu venho aqui e coloco 11 vezes 11. Letra B, 7 elevado ao cubo. A minha base é o 7, o meu expoente é o 3. Eu vou repetir a minha base 3 vezes. Então, eu vou escrever 7 vezes 7 vezes 7. 8 elevado à quarta potência. Eu vou escrever 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8. E sempre tomar cuidado para colocar o pontinho para indicar que é multiplicação, acabar não somando. 3 elevado à sexta potência. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. E 2 à sétima potência. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Eu só não coloquei os resultados porque nesse exercício ele está pedindo apenas que nós escrevamos na forma de multiplicação. Vamos ver o próximo? Agora, eu tenho que resolver as potências abaixo. Então, nesse caso, se eu estou falando de resolução de potência, aí a história já é outra, né, gente? Então, 2 elevado à quarta é o 2 4 vezes. Então, 2 vezes 2, que dá 4. 4 vezes 2, que dá 8. E 8 vezes 2, que dá 16. Ou eu poderia separar de 2 em 2 também, tá? Poderia fazer 2 vezes 2, 4. E do outro lado, 2 vezes 2, 4. E 4 vezes 4, os mesmos 16. 3 elevado à quinta. É o 3, 5 vezes. Coloquei ele aqui. Agora, eu vou resolver. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. E 81 vezes 3, 243. 7 elevado ao cubo é o número 7 3 vezes. Então, 7 vezes 7 vezes 7. 7 vezes 7, 49. E 49 vezes 7, 343. 2 elevado à sétima potência, é o 2 escrito 7 vezes. Então, 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. 2 vezes 2 são 4. 4 vezes 2 são 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. E 64 vezes 2, 128. 1 elevado à oitava potência, o número 1, 8 vezes. Cuidado aqui, gente. Muita gente resolve colocar uma resposta 8 direto. Não, a gente tem que pensar um pouquinho.
1 vezes 1 é igual a 1. 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 E se eu continuar multiplicando, eu sempre vou encontrar a resposta 1. Então, o número 1 elevado a qualquer expoente, ele é igual a 1. E por último, 9 ao quadrado. É o 9 duas vezes. 9 vezes 9 é igual a 81. Tem um recado, mas antes vamos fazer a leitura nesse exemplo completando a tabela, tá bom? Olha só. Eu tenho uma potenciação que está falando assim, 7 ao cubo. Bom, primeiro ele pede a base. A base a gente já sabe que é o número maior, né? Aquele que a gente vai repetir. Então, é o 7. Depois ele pede o expoente. O expoente é aquele número pequenininho que fica à direita. É quantas vezes eu vou repetir. Então, nesse caso, é o 3. E depois ele pede a potência. A potência é o resultado da minha conta. 7 vezes 7, 49. 49 vezes 7, 343. Segunda linha. Eu tenho base e tenho expoente. E só. Se eu tenho base e tenho expoente, eu tenho a potenciação. Basta eu saber que se a minha base é 11 e meu expoente é 2, eu vou escrever 11 elevado ao quadrado. O 11 grande e o 2 pequenininho do lado. Na hora da multiplicação, eu vou fazer 11 vezes 11. E 11 vezes 11 é igual a 121. Próximo, tem aqui só a base e só a potência. Então, vamos lá. É 9 a minha base e o resultado da minha conta é 81. 9 vezes quem vai dar 81? Eu acho que é só 9 vezes 9, né? 9 vezes 9, 81. Isso significa que eu estou repetindo 9 quantas vezes? Isso mesmo, 2 vezes. Então, eu já posso escrever a minha potenciação. É 9 ao quadrado. A minha base é o 9, o meu expoente é o 2. 9 vezes 9 é igual a 81. Próxima linha, eu tenho o expoente e tenho a potência. Bom, que número que eu posso multiplicar 4 vezes ele mesmo que vá dar zero? Só existe um número que pode acontecer isso. É o próprio zero. Então, é 0 elevado à quarta potência. Essa é a minha potenciação. A minha base é 0. Eu vou escrever 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0, que é igual a 0. Próxima linha, eu tenho base 5 e potência 125. Agora, eu tenho que pensar um pouquinho. Eu tenho que fazer 5 vezes o 5. Quantas vezes para dar 125? Vamos pensar. Se eu fizer 5 vezes 5, eu vou encontrar só 25. Então, não pode ser só 2 o meu expoente. Se eu fizer 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Eu estou multiplicando 5 3 vezes. Então, o meu expoente é 3. Então, a minha potenciação é 5 ao cubo. O meu expoente é 3. A minha conta 5 vezes 5 vezes 5, que é igual a 125. E por último, aqui eu tenho o expoente e tenho a potência. Eu quero saber, o expoente é 2, então é o número, é quantas vezes eu vou repetir o número. E às vezes que eu repetir esse número tem que dar 36. Que número que eu posso repetir 2 vezes para encontrar 36? Vamos pensar? É isso mesmo, né? Só pode ser o 6. Então, a minha potenciação vai ser 6 ao quadrado. A minha base é o 6. O expoente eu já tinha. A multiplicação é 6 vezes 6. Minha potência, 36. Lembra que eu falei que eu tinha um recadinho sobre a leitura da potência? Esse recado que é importante, tá bom, gente? A leitura de uma potência também ocorre de uma forma particular. Primeiro dizemos base e após o expoente. Podemos falar nas seguintes formas. A primeira forma que está lá escrita embaixo, 4 elevado à terceira potência. 4 elevado à terceira potência. 4 elevado
na terceira potência. Também tá certo. 4 elevado na terceira potência. 4 na potência 3. 4 na potência 3. E o último tá lá, 4 elevado ao cubo. 4 e o cubo aqui. E existe uma outra fórmula, que é que nós normalmente costumamos utilizar, tá? Que reconhecemos também como natural. 4 ao cubo. Se eu falo 4 ao cubo, eu também já estou me referindo a uma potência. Significa que é o 4 3 vezes. A potência 2 pode ser chamada de quadrado e a 3 de cubo. Exemplo: 5 e um 2 pequenininho. 5 ao quadrado, ou 5 elevado ao quadrado, já falamos sobre isso. 7 e o 3 pequenininho. Aqui tá 9, mas é um 7, tá, gente? Eu que escrevi errado. 7 elevado ao cubo. Agora, vamos escrever como se lê no exercício. O primeiro tem um 4 e um 2. Eu vou deixar vocês pensarem um pouquinho para tentarem fazer a leitura, só vocês. E depois eu preencho. Vamos ver. Acho que já deu, né, gente? Então, vamos lá. O primeiro, eu posso ler como 4 elevado ao quadrado, ou 4 ao quadrado, como também já falei anteriormente. Aqui, 5 ao cubo. Do 4 em diante, eu falo quarta potência, quinta potência, sexta potência, sétima potência e assim por diante, tá? Vai ser sempre ordinal. Então, aqui eu tenho 2 e um 6, então, 2 elevado à sexta potência. 7 e um 3, aqui não, aqui eu já posso colocar 7 ao cubo. 3 e um 4, 3 base, 4 expoente, então, 3 elevado à quarta potência. E na letra F, eu tenho a base 38 e o meu expoente é 5. Então, eu vou escrever 38 elevado à quinta potência. Representação geométrica do expoente 2 e 3. Por que essa representação geométrica? Que vocês viram que eu disse, que posso chamar de quadrado e de cubo. Por quê? Porque eu posso representar geometricamente. O expoente 2 ele é comumente chamado de quadrado, pois com o seu valor é possível montar quadrados perfeitos. Então, por exemplo, se eu falo 1 ao quadrado, eu consigo montar um sozinho. Ó. 1 ao quadrado é 1. Se eu falo 2 ao quadrado, vai me dar 4, que também é um quadrado perfeito. Se eu falo 3 ao quadrado, eu vou encontrar 9, que também, ó, forma um quadrado perfeito. E se eu falar 4 ao quadrado, mais uma vez eu encontro um quadrado perfeito, só que agora com 16 partes. Como tem o quadrado, tem o cubo. O expoente 3 ele é comumente chamado de cubo, pois com o seu valor é possível montar cubos perfeitos. Olha só o primeiro. Eu tenho 1 elevado ao cubo. Não formou um cubinho perfeito? Então, eu posso chegar aqui e colocar 1 ao cubo é igual a 1. 1 vezes 1 vezes 1 é igual a 1. 2 ao cubo. Olha, eu vou pegando 2, então multiplicando 3 vezes por ele mesmo, também não forma um cubo perfeito?
Então, 2 vezes 2, 4. E 4 vezes 2, 8. Olha o 3. 3 também. Se eu pego e multiplico ao cubo, eu também formo um cubo perfeito, uma figura tridimensional. 3 vezes 3, 9. E 9 vezes 3, 27. E por último, 4. Ó. Eu posso também pegar e escrever 4 ao cubo. Vou fazer o 4 vezes o 4, que é igual a 16, e 16 vezes o 4, que é igual a 64. Quando o expoente é 0 e o expoente é 1. No caso do expoente 0, qualquer número elevado na potência 0 resulta em 1. Isso ocorre por causa de uma das propriedades das potências que vocês vão aprender lá no 8º ano. Então, por exemplo, 4 elevado a 0, 1. 5 elevado a 0, 1. 200 elevado a 0, 1. 34 elevado a 0, 1. Elefante elevado a 0, 1. Agora, quando o expoente é 1, qualquer número elevado na potência 1 resulta nele mesmo. Então, 4 elevado a 1 é igual a 4. 5 elevado a 1 é igual a 5. 20.000 elevado a 1 é igual a 20.000. 3.444 elevado à primeira potência também vai ser 3.444. Espero que vocês tenham gostado, tá? Muito obrigada. Esses slides foram baseados pelos da professora Francine, tá bom? Espero que possa ajudá-los. Muita paz e muita saúde para vocês. Beijo, professora Yolanda.